Olá, ser de luz, olá, energia boa, que delícia esse nosso encontro mágico, esse nosso momento juntos de evolução e transformação. Me conta uma coisa, ser de luz, aqui nos comentários. Sua vida já está mudando? Com toda essa nossa parceria, com esses conteúdos que eu posto para vocês semanalmente, você já começou a agir na sua vida? E quantas mágicas já começaram a acontecer na sua vida? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Assim, todo mundo ainda que não é inscrito, gente, já se inscreva aqui no canal e compartilhe com outras pessoas. Aquelas pessoas que você ama e também gostaria que evoluísse junto com você. Quando você compartilha, o YouTube, ele começa a entregar para outras pessoas. Então a gente juntos com essa força para mudar a energia do planeta. E hoje a gente tem a participação especial da Bela, que está aqui, que quer participar do vídeo, que a gente vai falar hoje de Copa do Mundo, porque muitos brasileiros já estão com a passagem comprada para acompanhar a Copa do Mundo no Catar, que é o primeiro país, gente, do Oriente Médio a sediar uma Copa. Porém, o que muitos brasileiros ainda não sabem são as diferenças culturais que os dois países possuem, tá? Então, por se tratar de um país muçulmano, o Catar possui muitas diferenças em relação ao Brasil e muitos costumes aí brasileiros são considerados, inclusive, crime no país árabe. Por isso que eu separei alguns costumes para vocês saberem mais sobre a Copa do Mundo. Vamos lá? Então, para começar, as vestimentas, as mulheres e homens muçulmanos possuem um jeito único de se vestirem. Então, no Catar, as mulheres se vestem com uma túnica preta e um lenço na cabeça, enquanto os homens, eles se vestem com uma túnica branca. Então, tem uma diferença na cor. E os trajes, gente, não são obrigatórios para os estrangeiros, tá? Porém, não é aconselhável a utilização de vestimentas que não cubram os joelhos, os ombros, colo e barriga. Eu já não poderia entrar assim, ó. Porque a utilização de roupas que marcam o corpo ou que sejam transparentes é proibido, tá? O uso desses tipos de roupas, ombros de fora, joelho, é reprovado e é passível de punição no país. Outro fator do país são as fotografias. Então, quando você vai fotografar alguém sem uma prévia autorização, assim como fotografar policiais, militares, é considerado crime. E em relação às bebidas alcoólicas, o país não permite a comercialização e nem a consumação de bebidas alcoólicas na rua. As bebidas alcoólicas só são comercializadas em lugares licenciados, como hotéis, bares e alguns restaurantes. Outro problema em relação às bebidas alcoólicas é o preço que ela é vendida lá no país, tá? Podendo uma simples garrafa de cerveja, gente, custar por volta de R$37. Ainda em relação às bebidas, quando a gente fala ainda dessa relação das bebidas alcoólicas, o consumo no país só é liberado para pessoas acima de 21 anos de idade. E em caso de consumo excessivo, pessoas podem ser presas em caso de transtornos se elas estiverem bêbadas. Então, muito cuidado, a galera que tá indo pra lá. O fumo também, gente, só é permitido em certos locais do país. Praticar o ato em locais públicos e fechados é passível de multa. Outro fator, gente, são os palavrões e gestos obscenos. Esses podem ser cabíveis de multa, deportação e até mesmo de prisão. Então, em relação a relações pessoais, existem diversas diferenças, como, por exemplo, o cumprimento entre duas pessoas. Pessoas de sexo oposto não costumam se cumprimentar com apertos de mãos, beijos ou abraços e qualquer tipo de ato libidinoso. É terminantemente proibido e pode ocasionar prisão. Então, quem vai aí com o namorado, com o marido, o ato sexual só é permitido entre duas pessoas casadas. Qualquer hotel no Catar se recusam a hospedar casais que ainda não tenham um matrimônio, tá? Relações homossexuais também são proibidas no país. Também não é permitido jogar lixo em locais impróprios, multas, e isso pode chegar até R$740. Também não é permitido lavar carro em lugares indevidos. Não é surpresa que precisamos buscar essas informações sobre a cultura, né, local, sempre que a gente viaja para outro país, mesmo para aqueles em que as diferenças não são tão acentuadas, né? O que é diferente nesse caso, gente, é que a Copa do Mundo da FIFA costuma ser um evento
em que os torcedores eles extravasam as suas alegrias, as frustrações com as suas equipes, bebendo e festejando em locais públicos. E tudo bem, essa característica com as rígidas regras de comportamento do Catar não será tarefa das mais fáceis, mas torcemos para que haja uma tolerância, né? O lado oficial e a consciência do lado de cá dos torcedores, a gente consiga todos ter uma Copa do Mundo com uma energia incrível e fascinante. Eu quis gravar esse vídeo para vocês para mostrar quanto é diferente. Eu nunca fui para o Catar, mas eu já fui para Dubai, que é perto assim, de avião, né, gente? Não é tão perto para ir de carro, é um pouquinho mais longe. E realmente, lá quando eu fui com meu marido, eu usava vestido assim, eu colocava um lenço quando eu ia em shopping, eu não usava nada curto. Alguns lugares, algumas mesquitas, eu colocava o lenço na cabeça, eles pedem para você esconder os cabelos, né? E eu só andava de mão dada com meu marido, mas assim, nada muito grudado, nem muito apertado e nada de beijo em locais públicos. Eles ficam olhando e eles meio que recriminam só com o olhar. Bom, eu não passei dos limites, a gente não ficou se beijando em público para saber, para tomar uma bronca, enfim, não sei qual que seria a punição. Mas a gente percebe lá que os casais não andam de mão dadas, eles de mãos dadas, eles andam um ao lado do outro. E as mulheres andam com mulheres e homens andam com homens. Só anda homem e mulher quando já são casados, têm filhos e tal. E os homens sim se cumprimentam com um beijo no rosto, homem com homem, mas homem com mulher eu não vi nada, não tem troca de mão, nada, simplesmente mexem a cabeça com um cumprimento e acabou. Mas é um país muito lindo, que tem uma cultura muito bonita, elas são muito lindas, elas usam aquelas vestimentas e às vezes no começo, a primeira vez que eu fui, porque eu já fui 2 vezes lá para Dubai, a primeira vez que eu fui eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, será que não incomoda usar esses lenços? É muito quente lá, né, gente? Faz mais de 40 graus. Então será que não? Muito pelo contrário, como elas já crescem usando e é uma coisa que faz parte da religião delas, elas amam usar essas vestimentas, sabe? E os homens todos usam branco e elas usam preto. E é muito bonito, eu vi como eles tratam as mulheres, eles tratam-nas muito bem, pelo menos em público ali. Eu vi um carinho muito grande dos homens com elas, com os filhos. E é um país que toda vez que eu vou, eu fico encantada com a culinária, eu fico encantada com os aromas, eles têm cheiros incríveis, eles têm... não dá para explicar, mas é muito forte lá a parte de cheiro deles, tanto para casa quanto para corpo. Eles têm umas notas que são muito fortes e muito lá da região deles, assim, que é bem bacana. E então, para quem não vai acompanhar pela TV, e para quem vai, aqui são algumas dicas lá da Copa do Mundo, do Catar, da onde vai ser. Eu vou fazer mais um vídeo, tá, gente, falando um pouquinho sobre a cultura. Eu acho que é legal a gente saber as diferenças e a gente principalmente, lembra que eu sempre ensino para vocês, não existe certo e errado, mas já que a cultura deles é o certo para eles e a gente tá indo para lá, a gente tem que respeitar. Assim que como se alguém viesse para cá e tivesse um outro tipo de culturas e a pessoa respeitar também a nossa, né? O mais importante de tudo é você ir para comemorar a Copa, é você ir para vibrar, para ver o seu país vencer, enfim. E um querer estar lá com essa expectativa positiva de lutar, de torcer pelo seu país, só isso. Nada de recriminação, nada de julgamentos. Eu, as 2 vezes que eu fui para lá, eu fui total e livre de julgamentos, porque senão você fica, olha, aqui é diferente, dali é diferente do jeito que a gente faz. Então aí, se você ficar olhando tudo que é diferente, você sempre vai ter uma conotação negativa do lugar. Então vá aberto, respeite e tente entrar no clima deles, eles têm uma energia muito bonita, assim, de prosperidade, de abundância, né? Eles construíram uma cidade no meio do nada, então eles têm uma história muito bonita que vale a pena vocês conhecerem e se conectarem com essa energia da prosperidade e da abundância. E vamos respeitar as diferenças. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Falando de Copa do Mundo, depois eu vou gravar outro pra vocês. E eu queria que vocês deixassem pra mim lá no Instagram. Então, pra quem ainda não me segue, é Thaís Galassi Oficial. Manda lá uma sugestão de vídeo, pode ser Copa do Mundo, relacionamento, enfim. Gente, quem me segue aqui no YouTube e me segue no Instagram, de quinta-feira, normalmente eu tô fazendo live ao vivo lá no Instagram. Então, pra você que quer fazer algumas perguntas, eu sempre abro no final para perguntinhas.
Me segue lá, Thaís Galassi Oficial. E de quinta, não é certeza que é toda quinta, mas quase toda quinta, tô fazendo uma live especial para vocês, às 6h30 da manhã, tá bom? Gratidão infinita, ser de luz, pela sua conexão e até a próxima.